Olá, pessoas queridas, lindos, loucas pelo universo natalino. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da quarta temporada da Louca do Natal. E o vídeo de hoje, gente, finalmente é o dia da revelação do pendente natalino de 2021. Esse é um tutorial que já virou tradição aqui no canal. Ele foi inclusive o primeiro tutorial que eu trouxe lá em 2018 e desde então sempre ganhou uma versão nova a cada temporada. A base do pendente é a mesma desde a primeira temporada, que eu ensinei lá pra vocês o passo a passo, como eu recortava a madeira, como eu fazia os furos, como é que eu invernizava. Então, caso você queira ver como é que faz esse processo, vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo da primeira temporada pra você aprender isso, tá bom? Apesar de eu utilizar a mesma base ano após ano, eu sempre mudo os enfeites, né, que estão ali na parte de baixo, sempre adaptando para a decoração que eu estou utilizando naquele ano. Em 2020 foi a primeira vez que eu trouxe para vocês a ideia de utilizar galhos secos, né, ali no pendente, onde eu misturei com pisca-piscos, enfeites. E eu devo dizer, gente, que em todos esses anos que eu faço o pendente, e olha que eu já faço bem antes da Louca do Natal, assim, acho que se não me engano, o primeiro pendente que eu fiz foi em 2015, ou seja, já tem pelo menos 6 anos que eu faço pendente natalino. Então, desde 2015, o pendente de 2020 foi, sem sombra de dúvidas, o que eu mais amei, assim, de todo o meu coração. E aí, quando eu tava pensando o que eu faria para 2021, eu tentava ter ideias, eu pesquisava, eu pensava, mas eu ficava assim, eu não parava de pensar naqueles galhos secos, sabe? Então, o que eu pensei? Ao invés de lutar contra, a gente trabalha junto, não é mesmo? Então, eu tô trazendo novamente a ideia dos galhos secos, porém, claro, trazendo novas posições para os enfeites e também uma paleta de cores diferente, né? Afinal de contas, no ano passado eu tava com o tema Noite Feliz, onde eu utilizei azul e dourado, e esse ano eu tô utilizando a paleta de cores tradicional. Mas então, chega de enrolação, vamos para esse passo a passo, onde vou mostrar para vocês como que eu fiz para montar o pendente de 2021. Vamos lá? No vídeo da primeira temporada, eu mostrei como fazer esses furos no teto para poder prender a base do pendente lá em cima. E, desde então, esses mesmos furos permanecem aqui no meu teto ano após ano, só esperando a hora de montar o pendente de novo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é prender o fio da minha extensão, de modo que ele saia do pendente, contorne o teto, contorne a parede e desça até chegar nessa tomada aqui. Para prender a extensão, eu utilizo presilhas para fio e que, de novo, mostrei quais são lá no vídeo da primeira temporada. Com a extensão pronta e os ganchos do pendente lá no teto, eu utilizo esses fios azuis temporariamente, só para poder deixar o pendente numa altura de trabalho confortável para eu colocar o pisca-pisca, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Assim como na árvore de Natal e em qualquer decoração que eu vá utilizar pisca-pisca, eu sempre faço isso com ele aceso. Como o fio de tomada dele é curto, eu pego uma extensão temporária só para mantê-lo ligado enquanto eu monto a base aqui embaixo. Depois, ele será conectado à extensão que já está lá no teto. Desde a primeira temporada, eu utilizo esse pisca-pisca fio de fada no pendente, que possui 10 fios individuais de 3 metros cada. Basicamente, eu passo um por um nos furos presentes nessa base de madeira. E aí eles ficam assim, estão vendo? Na parte de cima da base fica a conexão do pisca-pisca e a extensão. E na parte de baixo, a gente vê apenas os fios iluminados. Assim como em 2020, depois de passar os fios do pisca-pisca pela base, eu vou prender esse pingente de acrílico na ponta de cada um para poder fazer um peso neles e deixar com uma aparência mais bonita quando o pendente estiver pronto. Finalizada a fase do pisca-pisca, é hora de tirar aquelas cordas azuis auxiliares e fixar o base do pendente lá no teto. Além disso, eu também passei 2 pedaços de fio de nylon, um em cada lado da base, formando uma espécie de argola que vai servir de apoio para eu colocar os galhos secos que entrarão na parte de baixo do pendente. E é desse jeito aqui que eu vou apoiando os galhos nos fios, estão vendo? Eu passo cada um por dentro dessas argolas que eu fiz com os fios de nylon e eles ficam pendurados como se fosse um balanço. Com os galhos no lugar, é hora de enrolar cada fio de pisca-pisca ao redor dos galhos para deixar tudo bem iluminado. E esse aqui é o resultado dessa fase. Eu gosto de deixar essas sobras de fio penduradas e por isso o pendente de acrílico é super importante para dar aquele pezinho, viram? Com
Com a estrutura do pendente totalmente pronta, era hora de separar todos os enfeites que eu poderia utilizar. Então eu reuni bolas de Natal, cordões, fios decorados, miçangas de acrílico e, claro, essa estrela maravilhosa que eu fiz com rolinhos de papel higiênico e que eu ensinei o passo a passo lá no meu Instagram. Caso você não tenha visto esse tutorial, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Sério, nem dava pra dizer que elas eram feitas de papel higiênico, não é mesmo? Eu adorei esse tutorial. Além das estrelas, esse ano eu também vou colocar no pendente esses anjinhos feitos com pingentes de acrílico que a minha avó fez pra mim no último Natal que passamos juntas antes dela falecer. Eles têm um valor sentimental muito grande pra mim e esse ano ficarão em destaque aqui na minha decoração. Outra coisa que eu também separei foram esses piques que sobraram da minha árvore de Natal, mas no final eu acabei utilizando no pendente só esse vermelho aí do meio. Os primeiros enfeites a serem posicionados foram as estrelas. Eu peguei esse cordão dourado que eu tinha por aqui, passei 3 miçangas também douradas para dar um charme a mais e amarrei cada fio diretamente nos galhos secos. Depois chegou a hora dos anjinhos. Eu os prendi da mesma forma que as estrelas, mas ao invés de colocar apenas as miçangas douradas, eu também acrescentei essas vermelhas. E para fazer esses 2 níveis de miçangas, eu dei um nó simples no próprio cordão mesmo, que impede que as miçangas de cima escorreguem para as de baixo. Uma novidade que eu testei esse ano foi, ao invés de pendurar as bolas no pendente, assim como eu fiz em 2020, eu prendi cada uma diretamente nos galhos, e aí elas ficaram com essa aparência de pequenos frutos brilhando. Para isso, eu utilizei fio de nylon, porque eu queria que o nó ficasse bem discreto mesmo, estão vendo? Além disso, eu decidi acrescentar também um pique vermelho de cada lado dos galhos, como se fossem pequenos ramos de flores saindo de dentro deles. Para finalizar, enrolei um pedaço de festão dourado ao redor da base, lá em cima, para esconder os ganchos que prendem no teto. No ano passado eu nem cheguei a fazer isso não, porque os ganchos não estavam me incomodando, mas esse ano me deu vontade, então acabei colocando. Com isso, o pendente ficou prontinho. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa versão do pendente natalino de 2021. Como eu já disse, esse é um dos tutoriais que eu mais amo fazer, não é à toa que já tem pelo menos aí 6 anos que eu faço versão de pendente natalino aqui pra casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tentem fazer aí na casa de vocês também. Lembrando, gente, que lá nas minhas redes sociais eu sempre posto tutorial novo que não vai ao ar aqui no YouTube, como por exemplo a estrela que eu fiz com rolinhos de papel higiênico e que eu utilizei esse ano aqui no pendente. Então, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, clica nos links que estão aqui embaixo e me acompanha para você não perder nadinha. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, acompanhe o blog e na semana que vem a gente se vê de novo para o tour completo da minha sala. Espero vocês, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo!